Damas e cavalheiros, chegamos então no Conversa de Fogo de Conselho número 15, que vai falar sobre animais, sons da mata que os animais fazem, sua maneira de se comunicar entre eles. E o escoteiro, na observação dos animais, pode aprender. Muitos dos animais, eles são caça para os homens. E os homens, então, eles se preparam então para caçar. Van der Poel, ele explica que quando se fala em caçar, não se fala em caça esportiva, ou seja, matar por matar, apenas para testar um rifle, para alguma arma letal, né? Mas na verdade só se deve caçar um animal se vai realmente se alimentar dele e fazer isso de maneira não muito dolorida e bem rápido, para que o animal não sofra. E com isso então a gente vê várias técnicas de caça que os nativos usavam nos tempos antigos, principalmente. E ainda hoje, em vários lugares, a gente vê pessoas caçando para sobreviver. Se fala aqui no livro, uma certa tribo, lá na África, que eles comiam os chacais, né? E eles imitavam os uivos desses animais a ponto de eles atraí-los para perto deles. E muitos deles fingiam ser um animal desse, fazendo poeira na volta, assim, numa clareira, como se tivessem dois, né, chacais brigando. Então aí os chacais vêm ali, então eles são capturados então pelos nativos locais, né? Isso é uma prática de uma tribo que come esse tipo de animal. O elefante é um animal muito perigoso se ele inventa de atracar uma pessoa. Também me conta que uma vez ele soube de uma história de que um homem que estava fotografando os animais da floresta, de repente vem um elefante desse, muito rápido, correndo em direção dele, enquanto que o colega disse: corra, corra, porque você vai ser atropelado por um elefante. Aí ele rapidamente saiu correndo, mas deixou a máquina fotográfica no caminho. Ele pensou até em voltar, mas não daria tempo. Aí o elefante chegou até a máquina, começou a cheirar a máquina com a sua tromba, e aí ele viu que não era nada perigoso e voltou para trás, né? E aí então a máquina fotográfica, no caso, salvou aquele homem de ser atacado. Muitos caçadores, eles realmente imitam os animais. Caçadores de marrecos, por exemplo, eles imitam. Uma vez conta que é uma história de um homem que estava num barco e ele tinha lá um conezinho e ele imitou um cervo, daqueles cervos grandes assim. E o cervo então ouviu o mesmo, pensava que era um outro macho e veio em direção ao barco, entrou na água inclusive. Então o homem do barco teve que remar de maneira rápida, correndo para não ser atropelado até na água mesmo por esse grande animal, né? O javali é um dos animais mais perigosos até mesmo entre outros animais. Ele assusta todo mundo com aquelas presas enormes que ele tem aqui e que são super afiadas. E eles realmente são muito poderosos na briga. E eles são muito valentes e não recuam. Eles atacam qualquer animal. Quando eles estão na água, bebendo, eles ficam bebendo ali, os outros esperam eles sair para poder beber, né? Javali, aqui no Brasil, está tendo um surto de javalis selvagens que foram trazidos da África para cá. Eles fugiram e eles se multiplicaram na mata. E aí, quando tem as colheitas em volta da mata, assim, eles vão lá e devoram, às vezes, as colheitas dos fazendeiros. Então, o governo, recentemente, aí, ele autorizou a caça ao javali, porque está virando uma praga aqui no Brasil, pelo menos, né? Os animais, eles aprendem com seus pais, né? Os que geraram os animaizinhos, como eles devem se defender, como eles podem. Por isso que todo animal é desconfiado, principalmente quando aparecem pessoas humanas na frente. No mundo dos pássaros, então, a gente pode conhecer muita coisa, ninhos. Observando eles, poderão encontrar como é que é o seu habitat, onde eles vivem, que tipo de alimento que eles se abastecem.
e como é que é o voo deles, né? Tem os animais que são terrestres, tem os animais que vivem, como as gaivotas, por exemplo, em cima dos oceanos, pescando. E assim tem animais que caminham mais pelo chão para poder comer, outros pegam insetos em cima das árvores. Então assim você, observando, você vê que tem muitos tipos de animais. Os animais quando, tipo pássaros, né, quando eles nascem, alguns nascem bem peladinho e outros nascem com uma pequena pelugem bem fininha no corpo e rapidamente eles vão se desenvolvendo. Quando os animais caem do ninho, né, a mãe deles continua alimentando eles mesmos no chão até conseguir voar. E também existe no mundo animal os peixes, né? Então tem vários tipos de peixe, peixe de lagoa, peixe de água corrente. A truta, por exemplo, é um peixe difícil de pegar, tem que ter técnica para poder pegar uma truta, né? É um alimento bom, mas que tem que ter mais técnica para pegar ele. Geralmente águas com corredeiras, que esse tipo de... E também se encontra em águas também o salmão, né? O salmão às vezes ele até sobe correnteza acima para desovar lá da onde vem a água inicialmente, né? Às vezes vem de um lago e tudo mais. A gente encontra também répteis, né? Répteis que muitos deles são inofensivos, eles não picam a pessoa, e se picar não vai acontecer nada de perigoso. Mas há também as cobras peçonhentas, que eles têm dentes assim, que se encolhem quando estão dentro da boca, mas quando ele abre a boca ele fica dessa forma, cravando na carne da pessoa na qual ele atinge. Essas presas largam um veneno, e quando esse veneno entra dentro do corpo da pessoa, ele pode matar às vezes a pessoa em questão de horas. Quando eles têm a caça deles, pegar um rato ou coisa parecida, eles injetam o veneno, e o veneno já é uma saliva que vai destruindo o corpo do animalzinho por dentro, de modo que quando a cobra vai engolir ela já é uma massa, né, para ser engolida. Então, na verdade, é um veneno e ao mesmo tempo é uma saliva poderosa que desmancha o animal por dentro, né? Então, mais tarde, nos outros conversas de conselho, vamos aprender um pouco sobre como se preparar para por acaso de um acidente, uma pessoa ser picada por uma cobra, né? Olha, uma formiga, por exemplo, é um animalzinho muito pequenininho, mas ele pode salvar a vida de muitas pessoas. Aqui conta uma história que estava um grupo de biólogos assim, eles estavam na mata e fazendo observações e tudo. Daqui a pouco terminou o seu suprimento de água, eles ficaram com muita sede e eles estavam procurando água, tudo que lado não achavam, até que eles estavam caminhando e encontraram uma pequena mocinha. E a mocinha então entendeu que eles queriam água, porque eles não conseguiam falar a língua dela, então faziam gestos e sinais. Aí a mocinha apontou para formigas caminhando pelo chão em direção a uma árvore. E aí ela foi até lá, pegou um canudinho de palha, enfiou dentro de um buraquinho onde as formigas estavam entrando e chupou ali, tinha água ali dentro. Então mostrou para eles que é um tipo de árvore que é oca e que ela guarda água dentro dela e que pode salvar muitas pessoas. Ora, se tivesse um escoteiro junto ali, ele já saberia dessas coisas, porque o escoteiro ele aprende todos os truques, tudo aquilo que se possa saber como pode conseguir água na mata ou no deserto. Bom, se pode fazer muitas atividades com escoteiros à base disso aí. Por exemplo, imitar o animal da patrulha, conhecer todos os hábitos desse animal que a patrulha adotou, por exemplo, patrulha cão, patrulha lobo, patrulha águia, conhecer qual é os hábitos desses animais na qual é o nome da patrulha. Se pode pedir para os escoteiros fazerem um relatório e observação de pequenos animais, o que eles viram durante um certo tempo de uso, né, de observação. Se pode também usar alguns aparelhos. Hoje em dia, tirar foto com celular é a coisa mais fácil que tem, e todo mundo tem um celular praticamente. Então se pode tirar muitas boas fotos com o celular.
E esse celular até que tem tipo lente de aumento, ele torna macro, então aqui você está vendo às vezes numa folhinha assim, você pode ver alguma joaninha, algum insetozinho, você pode ver uma abelha polinizando uma flor, né? E assim você pode fazer muitas atividades usando a capacidade do escoteiro de conhecer como funciona a natureza, principalmente no mundo animal. Você pode fazer o jogo do Kim usando o som dos animais. Enquanto isso, esteja sempre pronto e sempre alerta.